Então, é o contrário, é para resolver esse problema, é para segurar o seu poder de compra, é para dar efetividade ao recurso federal que é transferido para esse ente. Olá! E hoje é um dia de festa aqui no Boletim Diário. E por que festa? Nós já namorávamos ela há bastante tempo, desde o início deste quadro. E quem é ela? Ela é simplesmente a diretora da Central de Compras do Ministério da Economia e uma grande amiga aqui da Forset. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, Lara Breiner. Olá! Eu aqui namorava vocês há muito tempo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um prazer imenso. Eu sempre falo que a gente precisa sair da nossa caixinha e chegar onde a gente não consegue com a ajuda de amigos. Então, sem a ajuda de vocês, eu jamais conseguiria ter o alcance que a Central de Compras hoje tem, de ajudar os órgãos na ponta, de diminuir. Eu brinco falando que eu não diminuo o trabalho, eu diminuo dores de ponta. Então, assim, a Central de Compras ela é isso, né? A gente está aqui para isso. Então, meu muito obrigada a vocês, agradeço imensamente o convite de estar aqui, espero que a gente tenha um período aqui, um espaço maravilhoso de troca. Estou à disposição de vocês para que vocês façam as perguntas que quiserem e a gente responde. É quase um de frente com o Gabi aqui. Perfeito. Lara, eu que agradeço desde já, em nome de toda a família Forset. E você já mencionou aí Central de Compras, e eu quero transformar isso até numa pergunta, né? Qual o papel aí da Central de Compras com a nova lei de licitações? Mas antes, como é sua estreia aqui no Boletim Diário, se possível que você explique também o que é a Central de Compras. Lara, por favor, o espaço é todo seu. Muito obrigada, Ricardo. Eu acho interessante a pergunta do que é a central de compras, e aí eu preciso dar um passo atrás, né? Como é que eu vim parar aqui? No ano de 2019, um amigo falou: Lara, tem um processo seletivo conduzido pela ENAP para diretor da central de compras. Aí eu me perguntei, falei, mas gente, processo seletivo para ser diretor? Central de compras. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a central de compras, entender um pouco do que era. E uma das perguntas que, na época, foi o Cristiano Hackett que me fez, se ele estiver assistindo, ó, o Cristiano me fez, o que eu faria à frente da central de compras? Eu disse, olha, eu acho que antes de pensar no que fazer, a gente precisa entender o que é a central, que central existe, que central se quer. Porque você toma uma atitude, assume uma postura de executar atividades com a finalidade de chegar em algum lugar. Né? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é. Então, eu posso te dizer o que é hoje a central de compras. Não necessariamente é o que era e não necessariamente é o que vai ser. Mas hoje nós somos uma unidade especializada em contratações, enquanto para a maior parte dos órgãos a atividade de licitar é uma atividade meio, para mim é uma atividade finalística. E eu fico super feliz com isso, porque a nossa função é fazer o processo de seleção do fornecedor. E aí, quando você pensa, né, o que é fazer a seleção do fornecedor, não é só fazer uma licitação, porque isso é muito pouco. Se a gente pensa no processo da cadeia de logística da compra pública, tá? E não desmerecendo, obviamente, quem faz licitação. É porque aqui a gente pega desde o planejamento da contratação, passando pela seleção do fornecedor, implantação de contrato, gestão de ata, gestão de contrato e execução orçamentária e financeira. Então, assim, e a nossa função é essa. Eu existo, a central existe para ajudar os órgãos a transformarem os seus processos de compras públicas em um processo mais simplificado, porque a fase de planejamento acontece aqui, a fase de seleção do fornecedor acontece aqui. A gente se entrega uma ata de registro de preço. O contrato, obviamente, é no órgão, mas ainda assim a gente presta apoio ao órgão até na execução desse contrato. Então, a gente ajuda, se tiver dificuldade com o fornecedor, a gente está aqui, porque nós somos os macro gestores dessa ata, quando é uma ARP,
e caso seja um contrato, nós somos os gestores do contrato, tendo os órgãos partícipes, né, como gestores, como fiscais setoriais, para que a gente possa fazer o nosso processo. Então, a gente é uma grande unidade de compras. No ano passado, por exemplo, nós tivemos em atas de registro de preço vigentes 3 bilhões de reais. Só para entender, porque muita gente, quando a gente fala em bi, a pessoa perde a noção do quanto é. Então, só para você ter uma ideia, Ricardo, o orçamento do Ministério da Economia, do Ministério da Cidadania é 6 bi. Eu executei, então, em ata de preço, o equivalente a metade de um ministério inteiro. E eu sou uma diretoria. Então, só para entender o volume do que a gente faz. E a gente pega do alfinete alfagate, tá? Qualquer objeto pode ser objeto de centralização aqui, desde que a gente entenda que há um esforço considerável. Então, nós levamos 2 grandes fatores em consideração, 3, vou botar 3 porque tem um que é o meu coraçãozinho. 3 grandes fatores para escolher a carteira de projetos do ano. Fator 1, esforço dos servidores envolvidos. Quantos processos de compras eu deixo de fazer na hora que eu centralizo? 2, volume financeiro envolvido. Quanto mais você centraliza, mais eu faço com que o poder de compra do Estado seja assegurado, porque aí, óbvio, que eu ganho na economia de escala. E 3, compras inovadoras e compras sustentáveis. Isso, para mim, é fantástico, é fundamental, e aí a gente poderia conversar até mais de horas sobre o assunto. Mas então eu te devolvo a palavra dizendo, essa é a central de compras. A gente não olha para o eixo da esplanada, a gente olha para esse Brasil continental, tentando ajudar os órgãos, principalmente aqueles que têm a maior carência de servidor, em objetos que são objetos complexos, objetos que demandariam a eles até uma inexecução da contratação por falta de pessoal qualificado para pensar no planejamento dessa contratação. Sensacional. Ô, Lara, eu fico super feliz aqui com a sua vinda no nosso quadro, porque a gente entende aqui a função deste quadro é justamente mostrar aí tudo o que acontece nos bastidores do tema licitações públicas e a importância, por exemplo, da central de compras. Eu espero que os licitantes que acompanham aqui o nosso canal entendam aí a importância deste belo trabalho que já vem sendo executado há um bom tempo. E quero fazer a brincadeira aqui, ô Lara, porque o Cristiano ele assiste aqui o nosso quadro. Recentemente nós estivemos aí em Brasília, né, lançando o livro do professor, e ele contou alguns detalhes que eu até brinquei com ele. Eu falei, você assiste mesmo, hein? Então tá aí o seu recado aí, com certeza ele vai ver aí o seu coraçãozinho. E Lara, eu tenho que aproveitar aqui a sua agenda, então o nosso tema aí, já conhecemos aí o que é a central de compras e agora temos aí a nova lei de licitações, né? Então vamos lá, qual o papel, né, o que muda aí na central de compras com a nova lei de licitações? Por favor, Lara. Muito obrigada pela pergunta, Ricardo. A gente vem atuando bastante, né, nesse ponto de central deixar de ser uma central exclusivamente de pensar em inovação e transformar numa central de projetos, uma central, não que inovação não seja projeto, mas uma central onde eu consigo abarcar mais objetos para dentro de um processo centralizador para que eu diminua a quantidade, né, o volume de trabalho na ponta. E a nova lei de licitações ela é fantástica quando ela traz a obrigatoriedade, em vários momentos, de centralização. Se a gente pega, por exemplo, a 14133, né, e pegando especificamente o nome da nova lei, 14133, lá no artigo 86, quando a gente olha, né, os parágrafos que falam sobre a adesão à ata de registro de preço, estamos falando sobre a questão do limite de dobro, né, para caronas e tal, mas é muito importante olhar, por exemplo, o parágrafo 6º, que diz que a adesão à ata de registro de preço, né, de uma entidade gerenciadora federal, do Poder Executivo Federal, ela pode ser exigida para fins de transferência voluntária. Então, olha, às vezes eu falo disso e a pessoa olha para mim e fala assim, mas isso já não acontece, por exemplo, no FNDE? Perfeito. Só que a nova lei ela não disse para fins de programas educacionais.
ela não falou exclusivamente do FNDE. Então, ela pega e dá uma amplitude para qualquer centralização federal, desde que essa centralização federal seja ligada, né, à execução de uma transferência voluntária, de alguma execução. Eu sei que se a Regina estiver me ouvindo agora falando de transferência voluntária, ela vai me matar, mas ela tem que matar o legislador que usou o termo transferência voluntária. Então, quando a gente fala de transferência de recursos da União, a gente pode utilizar isso como condição para a execução dessa transferência. E aí, com isso, a gente amplia uma carteira de projetos, e essa ampliação de carteira de projetos, no outro dia, quando eu estava falando, a pessoa falou assim para mim: Lara, mas aí o município vai deixar de licitar, ele vai perder o poder da compra? Eu falei: não, é o contrário. Ele vai ganhar o poder de compra. Porque na hora que ele recebe o recurso, quantas e quantas e quantas vezes você que está aí no município, você que está aí no estado, você recebe o recurso, você não consegue licitar, você perde o recurso, você tem que devolver o recurso por não execução. Então, é o contrário, é para resolver esse problema, é para assegurar o seu poder de compra, é para dar efetividade ao recurso federal que é transferido para esse ente. É dar a esse recurso a destinação adequada, sabe? Então, a gente tem uma possibilidade muito grande. E mais do que isso, a gente, quando fala, né, fala assim, mas isso aí é para galera grande, galera que recebe recurso. Não. Se você pegar o artigo 181, da nova lei de licitações, ele fala que os entes federativos precisam instituir centrais de compras. Para quê? Para executar compra em grande escala. E aí você olha e fala assim, eu estou aqui, Lara, eu não tenho condições de instituir central de compras. Você não precisa instituir. Você usa a central de compras da Secretaria de Gestão como sendo a sua parceira. Vem para cá, traz seu projeto para a gente, sabe? A central, ela deixou... a central, a gente não é uma unidade onde eu exclusivamente determino sozinha o que a gente vai fazer. Eu escuto os órgãos. Minha carteira de projetos do próximo ano, a gente está montando essa carteira, desse portfólio, para apresentar para o secretário, para fazer a proposta de atuação do ano que vem. A gente não está levando em consideração só o que a gente pensou que seria bacana, não. Eu tenho muitos projetos que estão na carteira para o próximo ano e que foram por solicitação do órgão. O órgão falou para mim, olha, me ajuda, eu tenho esse objeto aqui, não vou dar spoiler para vocês. Assim já fica a oferecida, já fica aqui o convite de mim para a Forset, tá? Para me chamar depois que tiver aprovado o nosso portfólio, para apresentar o portfólio para vocês, até por uma questão de programação. Mas tem muitos projetos que estão ali que não foram indicados pela própria central. Foram projetos que os órgãos viraram e falaram assim, seria muito legal se você atuasse nessa área. A gente está com um projeto agora fazendo, a galera está correndo atrás para terminar a previsão de entrega da gente, ata de preço assinado em janeiro de 23, é um projeto que começa em 22, mas a entrega é para janeiro de 23, de placa fotovoltaica, parceria Ministério da Educação. Viraram e falaram assim, a gente não conseguiu fazer. A gente tentou, não deu certo. Não deu certo. E a gente não sabe nem onde a gente errou. Cara, vem para cá. A gente pega, a gente analisa, a gente faz a inteligência, a gente olha, porque a nossa área, como a nossa área, a licitação é finalística, é para isso que a gente existe. É para olhar o seu projeto e falar assim, não deu certo por causa disso, disso e disso. Você topa mudar isso aqui? Porque se você mudar isso aqui, a gente consegue botar o seu projeto de pé e ele vai sair lindo. Como vai sair essa? Em janeiro, a gente entrega uma ata de preço para a instalação de placas fotovoltaicas, podendo ter adesão em 100% do território nacional. Então, a gente vai fazer uma IRP fechada, porque é só para atender a demanda do Ministério da Educação, da UMEC, mas a gente vai fazer com a possibilidade de adesão. Então, eu posso ter o dobro de concessão para você que está aí na ponta. Está aí município que quer revolucionar e não consegue, você não tem gente, não tem engenheiro elétrico para definir tecnicamente, para fazer o seu projeto básico. Você não consegue fazer precificação porque você está aí no município. Cara,
Vem com a gente que a gente te ajuda. Então, essa é a central. A central na nova lei, ela ganha, e aí eu vou usar no plural, que as centrais, porque outras podem ser criadas, outras existem no Brasil, né? As centrais de compras, elas ganham um poder, não um poder de autoritarismo ou ditatorial, mas uma capacidade de auxílio e uma permissão legislativa para que a gente execute de forma adequada, de forma eficiente, de forma eficaz o nosso papel, que é fazer o seu processo de compras ser um processo de compras simplificado. Para você, não para nós. Para nós é o nosso objeto fim. Mas que o seu processo de compra seja simplificado. Que você pegue a nossa ata e fale assim, gostei disso aqui. Pede a solicitação de adesão ou vem como partícipe, que eu sempre falo, venha como partícipe. Por que eu falo sempre venha como partícipe? Quando você não é partícipe, você vai pedir carona depois, que é chamada adesão tardia. Qual é o problema disso? Eu dependo do fornecedor aceitar. E se o fornecedor disser não, eu não tenho como dizer sim para você. Mas quando você é partícipe, ele já veio para a licitação sabendo que ele tinha você dentro do bojo de futuros contratantes, então, consequentemente, você vai estar beneficiado. E mais, toda vez que a gente tem uma ata de desprezo, a gente auxilia o órgão, a gente ajuda o órgão para fazer a implantação do contrato. A gente pode participar das reuniões iniciais com o fornecedor, a gente faz essa ponte entre o órgão e o fornecedor, que foi selecionado por nós. Se tiver uma dificuldade, né, na execução dessa ata, a gente auxilia também. Então, a nova lei de licitações é isso, ela traz uma capacidade, ela reconhece, ela legitima a ação das centrais de compras pelo Brasil. É o reconhecimento de que a centralização ela traz um processo de compra mais eficiente. Pela economia de escala, assegurar o poder de compra do Estado, fazer uma unidade especializada que possa pensar na questão da sustentabilidade, não só sustentabilidade verde, né, que a gente chama de compra verde, o green procurement, mas mais do que isso, a gente pensar na compra sustentável social, botar mulheres vítimas de violência doméstica, fazer trabalho com as fundações de amparo ao preso, assegurar o lugar da pessoa com deficiência, determinar a obrigatoriedade de cumprimento pelas empresas do percentual de pessoas com deficiência dentro dos seus quadros. Então, assim, a nova lei de licitações traz ferramentas para que a gente consiga fazer com que o dinheiro público, que é suado por nós, cidadãos, entregues ao governo, seja executado de forma eficiente, que ele alcance a sua finalidade primária, que é atender a necessidade da sociedade. Eu vou falar para você, acho que eu já falei muito, hein? Não, Lara, isso aqui isso aqui é uma aula de gestão pública. Eu tenho aqui a nossa audiência, tem várias pessoas formadas, né, em gestão pública e sabem do que eu estou falando aí. A Laura trouxe uma verdadeira aula sobre gestão pública e do papel, né, do poder público. E, Lara, eu imagino aqui, quem acompanha o nosso quadro, cada vez mais tem crescido o número de gestores públicos acompanhando aí, tanto no Instagram, como no próprio YouTube, né? E eu imagino o nó que você deu agora aí, falando tanto do artigo 86 como do 181, que a pessoa fala assim, ai meu Deus, este eu não lembro de ter visto mesmo, né? E você já trouxe aí este alerta, já fez aí este alerta sobre as centrais de compras. Lara, foi sensacional. Infelizmente o tempo não ajuda muito, eu não posso abusar aí do seu tempo, porém eu quero deixar a dica aqui para você que acompanha o nosso quadro, está aparecendo aí embaixo, ó, as redes sociais da Lara. Entre em contato com ela, envie uma mensagem. Eu não sei quando você está vendo, mas de repente você vai dar a mesma sorte que eu tive de pegar ela numa semana de férias. E ela vai responder aí prontamente para vocês. Vocês imaginam como que é a agenda da Lara. E, Lara, para a gente aqui é super gratificante. Com certeza, você viu aí, convite feito, convite aceito. Com certeza, em breve, você volta aqui ao nosso quadro. Eu vou pedir para você fazer aí as considerações finais, aí eu encerro, infelizmente, o nosso dia aqui, Lara.
Ricardo, eu te agradeço imensamente. Já falo, né? A Central tem muito esse, e aí eu vou falar a Central, que é a unidade que eu dirijo. A gente tem essa característica, sabe? Nós somos assim. A Central não é a Lara, a Central são 70 pessoas aproximadamente que trabalham juntas e todas com esse mesmo perfil. Todas, se você falar com qualquer pessoa da central de compras, ela vai ter esse espírito. Nós existimos para que você possa ser atendido. A central, ela executa a principal função de um servidor público, que é servir a sociedade. Servir a sociedade para atender às suas necessidades primárias e secundárias, ou seja, cuidar do interesse público primário, que é o interesse da sociedade, do interesse público secundário, que é o interesse da própria administração. A gente existe para isso. Então, podem contar comigo, minhas redes sociais estão aqui embaixo, que nem o Ricardo falou, podem mandar mensagem, podem me procurar. Se você tiver um projeto que você acha que é importante, um projeto que seria um projeto bacana de ser replicado pelo Brasilzão aí, nós temos um Brasil continental, e a central ela se preocupa com todos os estados, com todas as unidades da federação, com todos os municípios. Quem me conhece sabe que eu sou assim de verdade e não apenas aqui no discurso. Agradeço imensamente a Forset, imensamente o convite que foi feito. Estarei aqui sempre que for, mais do que convidado, for intimada. Para mim, convite de vocês não é convite, é intimação. E é isso. Muito obrigada pela paciência em me ouvir. Muito obrigada pelo convite e sigo sempre à disposição de vocês. Lara, ouvir você é sempre prazeroso aí. Ela é uma pessoa super divertida, gente, alto astral. Então não deixe de entrar em contato, tá aparecendo aí embaixo. Faça o contato aí com a Lara, principalmente você, gestor público aí. Entre em contato, licitante, você precisa estar próximo aí do gestor. Olha que bacana você conhecer pessoas. De repente você tem aquela visão antiga, né, dos gestores públicos. A Lara é uma pessoa super antenada, buscando sempre aprimorar aí a gestão pública. Lara, muito obrigado em nome de toda a família Forset. Foi um prazer e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, Lara. Obrigada, gente. Tchau, tchau.